Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o DeltaCast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil da Bahia. E hoje teremos como entrevistado o colega delegado de polícia Delmar Bittencourt, como temática a atuação da Polícia Civil na repressão e prevenção aos crimes cibernéticos da Bahia. Nosso entrevistado de hoje, Delmar Bittencourt, é graduado em Direito pela Universidade José do Rosário Velano, Minas Gerais. Atualmente é delegado de polícia aqui no estado e coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência, ex-coordenador do Núcleo de Análise de Dados da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, é instrutor da Academia de Polícia Civil, instrutor aqui da nossa associação, pós-graduado em Direito Digital e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito, pós-graduado em Cybercrime e Cybersecurity, Prevenção e Investigação em Crimes Digitais, é um dos diretores aqui, com grande satisfação, da nossa associação, do nosso sindicato, coautor dos livros Tratado de Investigação Criminal Tecnológica e Enfrentamento à Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica. E também capaz certificado pelo ILEA, academia que fica em São Salvador, né, da Embaixada Americana. Delmar, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui, primeiro como colega delegado de polícia, segundo pelo profissional que você representa para a Polícia Civil, para a nossa instituição, para os nossos colegas, para a sociedade baiana. A ADPEB vem promovendo, né, esses podcasts no intuito de levar conhecimento, de compartilhar experiência e de revelar os profissionais que nós temos aqui no estado para outros estados. E você, certamente, né, não poderia ser diferente, é um desses colegas que nos honra, né, demais aqui. E aí eu gostaria um pouco de saber um pouco da sua história, da sua trajetória na instituição da Polícia Civil, onde você começou, sua carreira. Você hoje, uma referência para a gente no que se refere a cybercrime, né? A prevenção, a repressão, a esses tipos de investigações dos crimes cometidos em ambiente virtual. Então, Delmar, fique à vontade, é com grande satisfação que lhe recebemos aqui no nosso DeltaCast. Doutor Jorge, a satisfação é toda minha. Eu agradeço o convite por ter sido convidado a participar aqui desse podcast. Muito obrigado a todos. E vamos tentar aqui conversar de forma simples e fazer com que as pessoas compreendam o que é que a gente faz durante a nossa atividade. Bom, a pergunta que o senhor me fez primeiro foi como tudo começou. Como tudo começou. Como é que foi a Vamos lá. Eu, após me formar, advoguei durante 12 anos, né, na área criminal. E isso me deu também uma bagagem nova, né? muito bacana, né, para depois, quando eu assumi o cargo de delegado de polícia na Polícia Civil da Bahia, eu fui para a cidade de Senhor do Bonfim. E da cidade de Senhor do Bonfim, em seguida eu fui para Porto Seguro, passei por Itapitanga durante 3 meses e depois vim trabalhar aqui no Departamento de Crimes contra o Patrimônio, aqui em Salvador. Quando eu iniciei minha carreira em Senhor do Bonfim, a gente já tinha uma preocupação muito grande em relação à produção de provas técnicas. A gente via que cada vez mais era muito complicado conseguir com que as testemunhas de crimes, principalmente dos crimes graves, né, de homicídio, elas falassem, né, testemunhassem o que tinha visto. Então a gente tentou, a partir dessa preocupação minha, de trazer provas técnicas para o inquérito policial para robustecer e a gente atingir a finalidade que era responsabilizar autores de crimes graves. Daí surgiu essa curiosidade sobre questões tecnológicas, questões técnicas, e a gente viu uma oportunidade grande para inserir nesse mercado que estava iniciando, né? Era bastante novo, de uma visão de uma investigação mais técnica, utilizando a tecnologia a favor da investigação criminal. A investigação criminal tecnológica. E, Delmar, aí você fala assim, e isso aí, porra, bacana quando você fala isso, porque o que você revela pra gente aqui
é que esse conhecimento você buscou por um compromisso institucional. Você queria trazer um resultado que você não encontrava naquele momento. E a gente sabe, quem trabalha com segurança pública, cada dia está mais difícil a questão da prova testemunhal. Né? Eu sempre digo que a investigação tradicional ela é top, ela não pode ser, né, excluída, mas a questão da tecnologia ela nos favorece nesse sentido. E você falou que passou por Senhor do Bonfim, depois Porto Seguro. Eu me recordo que eu não o conhecia, mas seu nome já era notório, né, como um bom profissional em Senhor do Bonfim. Eu tenho um parente lá e eu ouvia falar do seu profissionalismo. Quando você foi para Porto Seguro, você conseguiu ter até uma conotação profissional muito maior pela competência, pela busca de conhecimento. E eu digo, nesse momento que você estava no início da sua carreira, tanto em Bonfim, você estava começando a aprender ou você já estava colocando em prática? E foi a partir de que momento que você conseguiu identificar essas novas possibilidades de quebra de sigilo? Né? A partir de que momento você começou a implantar, né, a tecnologia a favor da investigação? Bem bacana a sua pergunta, né? A partir do momento do ingresso na carreira. Toda vez que a gente era acionado para ir ao local de crime, principalmente de homicídio, a gente de imediato procurava saber se existia câmeras na região, verificar pontos de informações diferentes de provas testemunhais. Sempre eu tinha essa curiosidade de buscar ir além daquela informação que estava clara ali e também bastante importante, de que era o local do crime, a investigação tradicional ali no local do crime, mas eu buscava sempre ampliar essa área para que a gente tentasse pegar alguma informação que não fosse só testemunhal. Então, desde o início, eu sempre tive essa percepção. Em Porto Seguro, doutor Jorge, a gente teve uma oportunidade porque a estrutura lá era melhor. E aí, nesse momento, em Porto Seguro, já surgem as questões ligadas à internet, foi avançando. As informações começaram a chegar com maior rapidez. E aí a gente percebeu que, além das informações visuais, de câmeras, de interceptação, a gente tinha outras possibilidades que poderiam ser exploradas para trazer para o inquérito policial e demonstrar que, eu costumo dizer o seguinte, que muita gente fala que o inquérito policial é arcaico. O inquérito policial vai ser arcaico dependendo da pessoa que produz ele. Com certeza. Porque se é do profissional que está produzindo um inquérito policial. Você pode produzir ele de forma arcaica ou tradicional e pode, no mesmo inquérito, produzir provas de última geração e de ponta, utilizando inclusive inteligência artificial, se for o caso. Então, desde do momento do surgimento e desse avanço tecnológico, a gente veio acompanhando essas evoluções e curiosidade, pesquisando, assim como o senhor fez. A gente pesquisa muito em fontes abertas, procura saber onde tem cursos. Eu lembro, doutor Jorge, quando eu estava no DCCP e o senhor no DEPIN, a gente trocava muita informação. E o que é que a gente fazia? E pouca gente sabe disso. Eu vou dar essa informação aqui, que ela não é pública. Eu e o doutor Jorge, a gente ficava procurando no interior qual tipo de crime cibernético estava sendo cometido, e aí a gente captava as ocorrências, ligava para o delegado de polícia e falava, a gente pode lhe auxiliar nisso aí. Para colocar em prática. Para colocar em prática, para aprender, e aí foi assim que a gente foi caminhando, até que a gente está aqui nessa caminhada. Eu faço um registro maior ainda. Você disse aí já no momento lá na frente. Eu me lembro do início, no meu caso. Meu primeiro contato com a matéria, e eu registro isso sempre quando eu posso, foram com 2 colegas. Eu que estava no momento que estava querendo buscar uma motivação, e aí fui surpreendido com um amigo e irmão, que me deu um livro de presente, e o livro falava sobre investigação através da internet. Foi nosso colega Fabiano Aurich, me presenteou com esse livro. E o meu segundo contato, foi contigo. Foi meu primeiro case de Facebook. Você foi na minha sala me ensinar como acessar a plataforma. Então, assim, mais do que isso aí, ó. Isso aí eu já estava... você e Fabiano me proporcionaram uma visão de quem estava buscando. Né? Na verdade, eu estava na busca que você manifestou, de trazer algo diferente.
E eu me recordo realmente que a gente ficava procurando cases, né? Vamos pegar esse case aqui para a gente aprender, colocar em prática. Mas o quanto é isso importante? Isso foi em 2000, o quê? 2017? 2017. Olha o quanto as coisas mudaram e o quanto você avançou. Hoje você é referência, participa de eventos fora, é renomado por colegas. Nós temos colegas que são credenciados hoje no Brasil e que quando podem registram aqui seu nome como o delegado da Bahia, que é referência. Nós temos colegas de São Paulo que registram o nome como colega, né, de referência na matéria. E aí eu falo, sua atuação atualmente na inteligência, você está conseguindo colocar isso em prática numa velocidade muito maior que antes? Você hoje deve ter uma estrutura, você hoje está com uma experiência, um know-how certamente muito mais superior do que no início da carreira, 2017, 2018. Como é que está isso hoje? Como é que está essa investigação hoje? Os colegas hoje, diferente de quando a gente começou, né? Os colegas não ouviam falar desse. Hoje a matéria já é uma matéria que já se difundiu, os colegas já começaram a colocar em prática no interior do estado. Qual é a sua percepção com relação a esse tipo de investigação hoje aqui no estado da Bahia? Jorge, antes você fez a pergunta e eu fugi um pouco dela, mas agora eu vou responder. Mesmo no início, a gente tentando procurar novas possibilidades, eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia bem o que era, né? Procurando a tecnologia para atuar nos inquéritos policiais. Até que um dia, em Porto Seguro, no ano de 2016 ou 2015, eu tive o primeiro contato com o Guilherme Caselli, que é um colega delegado de polícia de São Paulo. Na época, ele era investigador de polícia no Rio de Janeiro. E aí, após a aula dele, eu fiquei fascinado e eu disse, poxa, é isso que eu venho fazendo de forma diferente. Sem saber. E aí, através do contato com o Guilherme, no mês seguinte, eu já trouxe ele para Itabuna, a gente fez uma vaquinha lá em Itabuna, e nós levamos ele no ano de 2016 para Itabuna. Fizemos um seminário lá junto com os delegados, doutor Catiana, doutor André Aragão, a gente conseguiu juntar um dinheiro lá e trouxemos o Guilherme. E aí ele falou durante 2 dias para a gente. E aí a gente continuou. Agora, retornando à sua pergunta, o que eu faço hoje dentro da Polícia Civil, né? Dentro da estrutura do Departamento de Inteligência, né? Da Polícia Civil. Bom, melhorou muito o que a gente tem hoje de acesso às informações, né? Seja através de fontes abertas, seja até novos equipamentos que foram adquiridos, principalmente a partir da gestão de doutora Heloísa, né? Eu retornei, eu estava na Secretaria de Segurança Pública, retornei para o DIP, quando a doutora Heloísa toma posse. E aí o doutor Edenir me convida para ir, era o então diretor de inteligência, me convida para retornar para a Polícia Civil, eu retorno. E aí a gente traça a gente faz um planejamento de ferramentas tecnológicas que a gente poderia adquirir para melhorar a investigação, a inteligência e a investigação. E aí a gente vem, ao longo desses 2 anos aí, à frente desse laboratório, tentando fazer isso, né? A doutora Heloísa editou a portaria, estabelecendo a coordenação... Criou, né? Criou o laboratório de inteligência cibernética, né? E o que a gente faz? A gente assessora e dá apoio às investigações e à inteligência das unidades policiais que necessitam, né? A gente é diariamente demandado, né? Seriam as atribuições da coordenação? Exatamente. Criando as atribuições, a gente, toda vez que a gente é acionado, principalmente quando existe um crime que tem uma repercussão maior e que envolve um certo grau de dificuldade, a gente é acionado para contribuir, né, ou tentar contribuir com as investigações. E a gente tem feito isso ao longo do tempo. É até importante também, Jorge, a gente esclarecer aqui aos colegas, principalmente do interior, que a gente não dispõe de um parque tecnológico muito avançado. A gente tem algumas coisas, a gente caminhou bastante, mas a gente precisa caminhar mais. Né? A gente está ainda iniciando, mas já avançamos. E dizer ao pessoal que a maioria das coisas que a gente faz, a gente não necessita de... eu sempre gosto de falar isso. Por quê? Porque os crimes que nós apuramos, que as pessoas imaginam ser de bastante dificuldade na apuração, eles não são tão
São mais simples do Não que... são complexos, Não né? são crimes complexos, exatamente essa palavra que a gente traz. Então, normalmente eu atuo mais em crime com a complexidade maior, né? E aí a gente tem feito isso, assessorado. Às vezes os colegas não compreendem que a gente não tem inquérito policial, né? O Departamento de Inteligência Não preside não preside investigações, você investigação, assessora. a gente assessora. Casos complexos. Outra coisa bacana que a gente tem feito aí é dar uma assistência às unidades da seguinte forma. Nós incluímos no PPE, acho que tem uns 15 dias, ou no máximo 30 dias, 10 peças, 10 modelos de pedidos envolvendo o Google, Instagram, Uber, pedido de dados cadastrais às operadoras de telefonia. Então, se o delegado de polícia hoje quiser fazer uma peça Pelo próprio PPE, pelo próprio PPE, já está lá disponível o modelo para que eles façam os pedidos. Isso é interessante mesmo, Delmar, quando a gente fala, porque as pessoas ainda têm uma visão deturpada de investigação no ambiente virtual, né? De achar que é um mistério, que é difícil, quando na verdade, depois que você aprende, você vê que é uma coisa fácil. E é o que você disse, não independe de tecnologia, né? Com a internet simples, um computador básico, ele está desenvolvendo as suas investigações. Mas eu pergunto assim, para aqueles que estão nos assistindo, que não são da seara da atividade policial. Então, o laboratório ele só assessora as unidades. E quem é que preside essas investigações? Nós temos a especializada, nós temos a CyberDREOF, né? Mas no interior, então, são as delegacias territoriais que presidem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse recorte, como é que é, quando é que a CyberDREOF ela abraça a investigação? É só na capital ou pega também investigações mais complexas de interior e capital, RMS? Como é que é isso aí para dar conhecimento a quem está nos assistindo? A CyberDREOF ela foi criada com o intuito de presidir, né? Eles têm inquérito diferente do laboratório de inteligência do DIP. Lá eles têm inquérito para tocar. Então eles fazem investigações nas causas, nas investigações onde o valor financeiro é maior. Tem um recorte. Tem um recorte, por quê? Porque os delitos hoje praticados pela internet são a maioria patrimoniais, que envolvem a questão financeira. Valores pequenos, né? Por conta disso, essa atribuição é da CyberDREOF, que fica no Departamento de Investigação Especial, né, o DEIC. Então, eles têm essa atribuição. E, assim, não haveria condições da CyberDREOF abraçar o Estado inteiro sem um recorte. E o recorte de quanto? Qual é o valor? O recorte são 100 salários mínimos. A partir de 100 salários mínimos vem para a CyberDREOF para que eles presidam o inquérito e toquem. Mas, ainda assim, se por um acaso qualquer unidade do interior necessitar de alguma informação, de um modelo, de um suporte prático, pode procurar tanto a CyberDREOF, que os colegas lá contribuem com a investigação, quanto a própria Departamento de Inteligência, que a gente está aqui também para assessorar. Então, às vezes a gente é demandado através de e-mail, WhatsApp, chega muita coisa pelo SEI, e aí a gente tenta direcionar, sempre tenta que o colega não fique sem uma resposta, né? Ótimo. Sem uma atenção. Só que assim, a gente sabe e entende também que a Bahia é muito grande. Muito grande. Então, às vezes, o tempo não é o tempo necessário para aquele atendimento, mas a gente tenta, na medida do possível, atender todos. Como eu estava dizendo aqui, hoje, antes de sair de casa, a gente já teve algumas demandas e aí a gente vai tentando ajudar, encaminhando um modelo, mandando um endereço, dizendo como é que faz, né? Tanto eu, até você fora da polícia, você também continua fazendo muito ajudando, isso, e a gente tem notícia disso, né? E agradece essa disponibilidade. E lembrando, né, que a gente pode registrar online, né? Não há impedimento de crimes virtuais. Há algum impedimento? Que eu saiba, nenhum. Não, todos podem ser registrados. Mas agora, da sua experiência, até curiosidade minha também, sem entrar nos meandros da investigação, os crimes mais complexos,
quais são os golpes? Quais são as modalidades? E quais são os mais comuns hoje, que você que está na prática, no dia a dia, que são os que estão aterrorizando aí o interior do estado aí, estão sendo registrados nas unidades? Principalmente o crime contra a honra, né? Né? Esse é um crime, as pessoas criam, principalmente a rede social Instagram, e eles criam contas falsas para atacar a honra de outras pessoas. Esse, para mim, é o campeão. Em seguida, vem os golpes, os estelionatos praticados através das fraudes eletrônicas, né? E a pena é muito alta, né? Chega até 10 anos. Aumentou, né? agora aumentou no ambiente virtual. Exatamente. Então, o estelionato, através daquela modalidade de número falso, né? WhatsApp, do WhatsApp falso, WhatsApp clonado. Exatamente. E assim, a gente tem também, além da contribuição que a gente dá aqui dentro do Estado para apuração e repressão desses crimes, a gente também tenta contribuir com o Laboratório Central, o Cyberlab de Brasília, passando essas informações desses delitos para que as plataformas também vá ajustando e corrijam determinadas falhas para que esses crimes não continuem acontecendo. Sim, isso é importante. Um exemplo, há pouco uma autoridade policial aqui, uma autoridade pública aqui do estado, foi vítima de colocar a foto dele no WhatsApp e está pedindo dinheiro, pedindo contato, etc. Esse é o tipo de crime que tem que ser rapidamente, a intervenção tem que ser rápida para que cesse da forma mais rápida possível. Correto. E o WhatsApp ele demora um pouco para fazer isso, né? E aí a gente vem junto com o doutor Alessandro Barreto pedindo essa interseção junto ao WhatsApp e ao Instagram para que corrija essas falhas rápido e corte imediatamente, porque aí desestimula do criminoso. E você falou uma coisa interessante, porque essas plataformas elas não criam esses canais de atendimento para pronto atendimento, para rápido. Aí você tem que às vezes explorar uma relação de amizade, né, sensibilizar quem está do outro lado da empresa para pedir para suspender aquela conta, né? Isso realmente eu tenho presenciado. Mas uma outra coisa assim, para quem está nos assistindo, o que você diria hoje para o usuário de internet como prevenção? O que hoje todo mundo tem que saber para se prevenir com relação a crimes cibernéticos? Principalmente essa questão de empréstimo ou pedido de dinheiro via aplicativo. Isso é básico. Não empreste, não transfira nenhum valor sem antes confirmar com a pessoa. Entre em contato com o seu amigo, com o seu familiar, por telefone e pergunte: você está precisando realmente desse dinheiro? Porque as pessoas estão aproveitando dessa engenharia social para mudar fotografias, se passar por outro para tomar empréstimo, para pagar boletos, etc. Jorge, outra coisa que é importante e a gente é importante que a gente toque nesse assunto sobre a transferência via Pix. Isso é importante, né? É importante demais. Toda vez que a fraude envolver Pix, isso foi um pedido também do Laboratório de Inteligência Cibernética de Brasília e toda a comunidade que inclusive você faz parte. A gente tinha esse anseio. E por conta disso, o Banco Central criou uma resolução que traz dois mecanismos bastante interessantes, que é o mecanismo especial de devolução e o bloqueio cautelar. Então, se você foi vítima de uma transferência fraudulenta envolvendo o Pix, você pode registrar uma ocorrência através da delegacia virtual e imediatamente se dirigir ao banco, ou então entrar em contato pelo banco através de telefone e dizer: olha, eu fui vítima envolvendo um arranjo Pix. E rapidamente o seu banco, irá entrar em contato com o banco, o destino do dinheiro, e dizer: olha, o cliente do seu banco está praticando fraude e o valor da fraude é X e a gente quer que você restitua esse valor. Se tiver na conta, esse dinheiro é bloqueado e será devolvido após 24 horas se ele não se manifestar. Agora é importante também saber que para que essa providência tem que ser rápida, no máximo 72 horas. Mas quanto mais rápido, melhor, porque o dinheiro vai estar na conta sacado, e o evapore. Você falou uma coisa que eu realmente, toda vez que alguém me liga, eu sempre oriento nesse sentido. Eu utilizo uma dessas ferramentas, né, em especial a ferramenta para bloquear esse valor. Só que uma coisa que eu acho que a gente tem que caminhar muito também, Delmar, eu fico olhando isso aí no legislativo,
é que às vezes a gente como profissional se sente frustrado, porque a pessoa liga, fala com o delegado, dizendo que acabou de ser vítima, e a gente não tem como o delegado fazer algo de imediato. Porque no máximo você vai representar, vai pedir o bloqueio daquele valor, que vai demandar o Ministério Público, o Judiciário, esperar uma decisão para mandar para o banco. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa também evoluir, né? Em que pese a gente ter o marco civil da internet, a gente tem algumas coisas, mas a gente precisa ainda caminhar bastante quando se trata de crime no ambiente virtual, né? Eu vou lhe dar uma boa notícia. O Banco Central está produzindo aí um estudo para justamente fazer com que o delegado de polícia possa tomar algumas providências imediatas, inclusive descobrir o destino desse dinheiro, mesmo passando por outras contas. Então, existe um estudo para que o delegado de polícia e o Ministério Público eles consigam acessar de forma mais rápida, né, aí junto com a FEBRABAN, de forma mais rápida essas informações e produzam em tempo hábil o que é o mais importante, que é a recuperação do valor que foi levado, né, e desestimule quem está praticando esses crimes. Porque quando não existe a responsabilização e nem a restituição do valor, isso estimula com que a criminalidade só aumente, né? E a gente vê o tanto de crime cibernético que está sendo praticado em razão dessa pulverização de dinheiro e a gente não consegue alcançar o valor para restituir a vítima e responsabilizar o autor do crime. Delmar, meu amigo, eu fico grato, né, pela sua presença, pela entrevista, né, certamente contribuindo bastante para os profissionais da área de segurança pública, de contribuição também muito valorosa para os usuários de internet. É bom tê-lo representando a Polícia Civil da Bahia à frente do Cyberlab. Eu digo que a Polícia Civil do Estado da Bahia ela vem passando por um momento de transformação, né? Transformação na sua concepção, transformação no que se refere à parte, né, organizacional, na sua estrutura. Quando você fala do DIP, né, com novas soluções tecnológicas, hoje, né, você à frente da coordenação nova, né, nós temos um excelente profissional com uma bagagem de suma importância, também dando sua contribuição, doutor Ivo, à frente do DIP. Não tenho dúvida, né, que a Polícia Civil está ganhando bastante com isso, a sociedade baiana, mas deixo a palavra para você fazer suas ponderações, mas de pronto aqui, te agradecer pela participação. Gostaria muito, na oportunidade, que a gente fizesse alguns recortes. Eu acho que o nosso DeltaCast, além de estar revelando os colegas, além de estar compartilhando experiência, a gente também dá algumas dicas no âmbito de crimes virtuais. Né? Se for do seu interesse, se você aceitar esse convite, gostaria de remarcar, né, alguns episódios para a gente fazer recorte distinto. Né? Um episódio para falar sobre Pix, um episódio para falar sobre redes sociais, um episódio para falar sobre segurança, prevenção, né? Quais são os mecanismos que podem ser utilizados. Fica o convite aí ofertado, desde já grato. Suas ponderações, obrigado, Delmar, forte abraço. Eu que agradeço pelo convite, né? Dizer que estou sempre à disposição. Gostaria de agradecer ao doutor Ivo, né? Antes de entrar aqui eu pedi a autorização dele, doutora Heloísa, também pela oportunidade de estar contribuindo, né? Dando a minha pequena parcela de contribuição para a evolução e para que a gente melhore e entregue cada vez mais um produto melhor à sociedade, que é o inquérito policial, com todas essas nuances que a gente falou aqui. Então, eu que agradeço muito e estou à disposição para qualquer tipo de projeto que a ADPEB... Você falou de projeto, já fiquei empolgado numa coisa aqui. Se você topar, já está fechado aqui. Vamos fazer um mini curso para a população baiana. Você dando dicas sobre prevenção para o usuário de internet. Se topar, já está fechado. Nós dois, fechado. Valeu, irmão. Forte abraço, obrigado. Não percam os nossos próximos episódios do nosso DeltaCast. Se inscreva, siga e curta. Aperte o play e encare essa missão. Até a próxima. Obrigado.